Deus seja louvado pela vida de todos, pelo poder que há no nome de Jesus. Quem vos fala é o mesmo apóstolo Fernando Marcos, e mais uma vez estamos aqui debaixo da graça de Deus para interceder, para orar, para a sua vida. Você que me ouve, você que está recebendo esta oração, Deus vai quebrar toda maldição. Esta oração de hoje é uma oração baseada na epístola do apóstolo São Tiago, no capítulo 3, no versículo de número 10, que diz assim: pois de uma mesma boca pode proceder a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que nós façamos assim. Nós sabemos que o poder das palavras, que a nossa boca, nossos lábios, ela tem o poder de proceder, tanto seja bênção, mas também como maldição. E neste propósito que esta oração, ela chegou até você. Você que está vivendo uma vida onde pessoas te amaldiçoaram, onde pessoas, eles abriram a sua boca para proferir palavras negativas, palavras de maldição, para nisso amarrar a tua vida. E nós sabemos que isso é um fato muito sério, porque milhares de pessoas estão recebendo palavras de maldição, ou já receberam, talvez até mesmo da sua mãe ou do seu pai, palavras que foram, pois, liberadas sem sabedoria, no momento da ira ou da raiva. Você foi, talvez, amaldiçoado. Talvez você está até mesmo perguntando e procurando uma resposta, por que a sua vida não anda, por que as coisas não fluem. Eu creio que através dessa oração, dessa reflexão que eu estou agora falando pelo Espírito Santo, o Senhor estará abrindo a sua mente, o seu entendimento e a sua visão. A Bíblia diz também no livro de Provérbios que a morte e a vida estão no poder das palavras, pois aquele que utiliza bem, ele comerá do seu próprio fruto. Livro de Provérbios 18, versículo 20 e 21. A Bíblia diz também, no mesmo livro de Provérbios, que a boca do justo é fonte de vida, mas a boca do perverso e do ímpio, pois oculta uma grande violência. Eu tenho certeza que milhares de pessoas que vão agora ouvir essa mensagem e receber essa oração que o nosso propósito é orar para Deus anular as palavras de maldição que foram liberadas sobre a sua vida, sobre o seu filho, sobre a sua casa, sobre o seu relacionamento, sobre o seu ministério. Palavras de pessoas que têm autoridade no mundo espiritual, que proferiram maldição na sua vida, que você não vai vencer, que você não vai conseguir. E nós precisamos de entrar na dimensão espiritual e anular isso no mundo espiritual, porque era a palavra que foi liberada com maldição. Nós iremos agora se colocar em lançar sobre a tua vida palavras de bênçãos, palavras que vão trazer efeitos muito fortes na tua vida e vão anular as palavras que foram proferidas depois de maldição. A Bíblia diz que a bênção e a maldição, isso é muito sério, que a bênção e a maldição, ela procede da mesma boca. Por isso que temos que ter sabedoria no falar, temos que pensar primeiro para nós proferir, principalmente na hora da ira, na hora da raiva, na hora das emoções, na hora que as pessoas estão no flor da pele. É o momento de ter cuidado com as palavras que são liberadas. Até mesmo pessoas que elas amaldiçoam a si mesmas. Elas falam que não vão conseguir. Elas vão liberar palavras falando que são feias, que são derrotadas, que são tristes, que vão morrer sozinha. Nós podemos fazer aqui uma lista de palavras de maldição que talvez você que está me ouvindo agora, talvez pode estar sendo encontrado, até mesmo identificando-se nesta mensagem. O perigo das palavras, porque a Bíblia diz que da mesma boca pode proceder bênção, mas também pode proceder maldição. Talvez você liberou no mundo espiritual uma palavra para a sua própria vida e você talvez trouxe um bloqueio de um crescimento, de um avanço, de uma conquista,
e de uma promessa para cumprir, porque você liberou uma palavra, mas no mundo espiritual, o nosso inimigo, o diabo, ele pega essas palavras para agir conforme ela foi liberada da sua própria boca. Nós temos que entender que as nossas palavras têm muito poder e precisamos de ser vigilantes. Tanto que o apóstolo São Tiago fala: pois em todo tempo sejam tarde ou em falar e prontos para ouvir. A Bíblia diz que a voz do sábio é o seu silêncio. Às vezes nós, mesmo nesse momento de ira, tem pessoas que quando estão iradas, pessoal, eles lançam palavras que amaldiçoa o seu casamento, amaldiçoa o seu filho, amaldiçoa a sua família, o seu carro, a sua moto, a sua casa, o seu trabalho que ele tem. Ele somente lança palavra falando que esse trabalho está ruim, o salário está muito pouco, e eles começam a lançar palavras que elas vão fazer um grande efeito, porque palavras que saem da nossa boca, labracandarai, elas não voltam mais, e precisamos de ter uma certa vigilância. Então essa oração é específica. Nós vamos fazer a oração para anular toda palavra de maldição que talvez você mesmo liberou, sem uma sabedoria, sem uma percepção espiritual, sem uma vigilância. E talvez também pessoas que estão até mesmo amaldiçoando a sua vida, estão te apragueando, estão lançando maldições para que você não venha conquistar, para que você não venha ser feliz, para que você não venha tirar a sua carteira, para que você não venha fazer a tua faculdade, para que você não vai ser um advogado, talvez uma pessoa que tem uma expectativa para ser algo na vida. Talvez tem pessoas que estão lançando palavras falando que você não é capaz, que você não pode, que você não consegue, que você não é ninguém, que você já passou o seu tempo, mas o Espírito de Deus, labracandarápia, está levantando um profeta hoje na tua vida para profetizar que você vai conseguir, que nós iremos conseguir, que você vai avançar, que você vai estar abrindo e passando por essas portas, que você vai atravessar esse Jordão, que você vai conquistar a sua vitória, que você vai estar até mesmo conquistando os seus objetivos, e Deus vai realizar os seus sonhos. Eu libero sobre as nossas vidas palavras de vida, palavras de bênção, que Deus vai nos prosperar, que nós iremos enriquecer, que nós iremos conquistar, que nós somos mais do que vencedores, que nós vamos romper barreiras e vamos tomar posse do milagre que Deus tem para cada um de nós. Então receba esta palavra, porque eu vou entrar na oração para a tua vida. Eu vou anular essa palavra que falaram contra você, contra o seu casamento, contra os seus filhos, a sua casa, o seu chamado ministerial, a sua vida profissional. Deus vai entrar agora, ramante calabácia. O Espírito de Deus, ele vai quebrar agora neste instante, através desse propósito de oração, através desta dimensão de poder, dessa atmosfera profética. O Senhor vai anular essa palavra que talvez você nem sabe, mas talvez tem pessoa do outro lado que te amaldiçoou, tem pessoa que da sua família te apragueou, lançou no mundo espiritual. Talvez tem filhos e filhas aqui, labracandarápia, que alguém falou: você não vai conquistar nada, você não vai ser feliz com ninguém, você é um derrotado, uma derrotada. Mas em nome de Jesus, eu venho anular essa palavra que lançaram contra você. Eu venho anular essa palavra no mundo espiritual, porque o Senhor falou: eis que vos dei autoridade, eis que vos dei autoridade para cancelar todo o poder de Satanás, em nome do Senhor Jesus. Então você vai receber agora, e algo vai acontecer, alguma grande mudança vai acontecer no mundo espiritual. Se a sua fé está ativa, se a sua fé está viva, você vai receber, porque da nossa boca ela procede bênção e maldição. E por isso que nós temos que ter, pessoal, uma sabedoria, pois como é possível a mesma boca que, pois, ela adora a Deus e glorifica a Deus, depois de alguns minutos ela maldizer o seu próximo? Isso acontece. Nós temos que entender que o bem e o mal estão no poder da língua.
e cada um tem que decidir usá-la para benefício seu. Então nós precisamos, como os cristãos, ser sábios e profetizar. Por mais que a circunstância esteja infavorável, por mais que a situação esteja tão difícil, mas nós não podemos liberar palavras de maldição. Eu quero refletir um detalhe com você, escuta bem, que você vai compartilhar com milhões de pessoas, porque tem pessoas que estão com a vida amarrada, porque elas lançaram palavra para suas próprias vidas e amarraram no mundo espiritual. E se você está me ouvindo agora, você não tem noção como Deus está abrindo o seu entendimento. Deus está abrindo a sua visão. Assente aí agora, deite aí agora, para agora um pouquinho o seu carro, porque o Espírito de Deus está usando meus lábios para transmitir algo que você precisava, necessitava de ouvir. E a partir desse momento, a partir de agora, você vai começar a proferir pela fé palavras positivas, palavra de altivez, palavra que você vai levantar o seu autoestima, palavra que você vai determinar, e no mundo espiritual vai acontecer em nome do Senhor Jesus. Temos que ter cuidado, porque a Bíblia diz que a boca do justo é a fonte de vida. Se você começar a usar as suas palavras com sabedoria, por mais que você esteja enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma enfermidade, alguém está te afrontando, talvez as coisas não estão fluindo conforme você esperava, mas você tem que entender agora, nesse momento, não lance palavra negativa. Não lance palavra de maldição. Não abra a sua boca, lavassura e clama lábia, para você amaldiçoar você mesmo, porque da nossa boca pode proceder tanto a bênção como a maldição, pessoal. Então você precisa de o quê? Abrir o seu entendimento agora, porque o Espírito de Deus, meu amigo e minha amiga, está falando poderosamente aqui ao seu espírito, e as suas atitudes vão ser agora diferentes. Você vai falar: Deus proverá, Deus vai me abençoar, eu vou conseguir, eu vou avançar, eu tomo posse, vai dar certo, no tempo de Deus vai acontecer, eu espero no Senhor. Você vai começar a liberar a palavra no mundo espiritual, que Deus vai agir ao nosso favor. Vamos falar com Deus? Reflita nisso, porque isso aqui é muito sério. Muitos cristãos, eles se preocupam em não cometer pecado com a prostituição, talvez com o roubo, os adultérios, a fornicação, a bebida, o cigarro, mas eles não, vigiam o do que sai na sua boca. Eles não vigiam o que sai na sua boca. E as nossas bocas, a nossa língua, ela tem o poder. A Bíblia diz que a nossa língua, ela é como uma faísca de fogo que cai numa floresta e incendeia toda a floresta. Então Deus trouxe essa mensagem para te falar, para despertar, para você vigiar mais, minha irmã e meu irmão, para você ter mais sabedoria, meu amigo e minha amiga, para você, pessoal, estar vigilante no que você libera, no que você fala, no que você profere, tanto na sua vida e como também na vida de outras pessoas. Talvez seja do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, do seu neto, da sua casa, do seu ministério, da sua vida financeira e etc. Então presta bem atenção, porque Deus está bradando aqui para falar no teu espírito agora. Cuidado com as suas palavras, cuidado com a sua boca. Unja os seus lábios, purifica a sua língua, porque a da nossa boca tem o poder de proceder a bênção e a maldição, e temos que agir com sabedoria. Eu poderia agora parar aqui agora de falar, porque Deus já está falando que talvez você mesmo está travando a sua bênção, porque fala muito, fala demais, libera palavra negativa. Todo tempo que você fala uma palavra, aleluia, 10 palavras, 9 são negativas e uma são positivas. Não, começa a mudar agora o comportamento. Começa agora a repreender esse mau hábito de falar só palavra de maldição, palavras que são negativas.
que atrai energia negativa. Começa agora a proferir palavras de bênção, palavra sábia. Aprendemos com Davi que nos momentos mais difíceis, quando aquele gigante estava falando palavra negativa com Davi, você, pois, vai virar um cão morto, você vai virar uma comida para os pássaros, ó Davi, você não vai me vencer. Ele falou ao contrário, ele falou: o Senhor dos exércitos está na minha frente, e ele vai ainda hoje colocar na minha mão a tua cabeça, ó Golias, porque você afrontou o Deus vivo de Israel. Davi, em momento algum, falou palavra negativa, por isso que ele venceu naquele gigante. Talvez você está mesmo nesse momento ouvindo essa mensagem e fica só falando palavras terríveis, palavra de maldição, e está traindo peso, amarração, destruição, neutralizando a sua bênção. Mas Deus está dando você a oportunidade de misericórdia para te alcançar através do poder da palavra e da oração. E eu quero orar para a sua vida agora. Então toma cuidado, vigia com a sua boca, porque às vezes você fala: eu não faço pecado, eu não peco na prostituição, eu não peco na mentira, eu não peco no adultério, mas peca na língua, mas peca na boca. Rabaxandarábia, ricalabaxandarábia, vigiai e orai. A voz do sábio é o silêncio. É melhor ouvir do que falar. Se a pessoa não tem nada para falar, então silencia. Canta louvores. Paulo falou: não embriagueis com o vinho que a contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos e louvores a Deus. Apóstolo, tô nervosa, eu tô nervoso, canta louvores. Apóstolo, tô passando uma luta, uma prova, canta louvores. Apóstolo, estou sendo perseguido lá no meu serviço, canta louvores, adora a Deus, mas não lança palavra de maldição, não lança palavra negativa, porque Deus tem o poder para te abençoar, mas a tua boca também tem o poder de que proceder bênção e maldição, em nome do Senhor Jesus. Muitos lêem a Bíblia, oram muito, até faz muito jejum, evangelizam, porém deslizam em suas palavras, sendo caluniadores e maldizentes. Fala mal do próximo, toca no próximo, fala mal do pastor, fala mal da igreja, fala mal de todo mundo, porque essa língua se tornou um mau hábito de maldizer as pessoas. Tudo se torna uma crítica, um comentário maldoso. Como que Deus vai te abençoar, minha filha? Como que Deus vai te abençoar, meu filho? Como que Deus vai te abençoar, pessoal? Não tem como Deus abençoar quem só abre a boca para amaldiçoar. Não tem como, porque Deus não quebra os seus princípios. Tem pessoas que estão se tornando com tanto mau hábito, qualquer coisinha ele tem que falar mal de alguém. Ele fala mal do seu próximo, ele fala mal de tudo, ele fala mal do copo com água, ele fala mal da roupa, ele fala mal do pastor, ele fala mal da igreja, ele fala mal de fulano, de Beltrano, de Cicrano. Como que você vai ser abençoado, sendo que a sua boca se tornou uma boca maldizente, uma boca maldita, que não fala o que vai trazer bênção, mas só fala o que traz maldição? Deus está te repreendendo aqui nesse momento, através da mensagem, da palavra, porque Deus corrige aqueles que Ele amam. Então aceita esta palavra para o seu coração, começa a mudar sua boca. Está se tornando fofoqueira, fofoqueiro, maldizente, está amaldiçoando a você mesmo, porque Deus não abençoa quem fala mal dos outros. Então vigia, cuidado. Para de ser uma pessoa caluniadora, uma pessoa maldizente, que só abre a boca para querer amaldiçoar. Tenha agora uma postura, mude o comportamento. Muitas pessoas com isso deixam, pois, grande margem de dúvida acerca da sua conversão. Esse tipo de proceder, ele desagrada ao Espírito Santo e dará a ele, pois, sérios motivos para se afastar. Porque o Espírito Santo, se você não sabe, ele afasta de pessoas que a sua boca somente profere maldição, as reclamação,
a murmuração, murmúrios. Deus não pode abençoar a pessoa assim não, meu amigo. É a Bíblia. É a Bíblia. Né? A morte e a vida estão no poder das palavras. E o que bem usa, ele comerá do seu fruto. Provérbios, capítulo número 18, no versículo 20 e 21. De uma mesma boca pode proceder a bênção e a maldição, e não convém que isto se faça assim. Então toma posse dessa palavra, que eu quero orar para a tua vida, para Deus anular toda palavra de maldição. Mas você que se tornou um hábito de ser maldizente, fala demais e está perdendo as bênçãos, tão travada no mundo espiritual, que você não está vigiando na sua língua, na sua boca. Vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne está fraca. Toma cuidado, porque Deus quer que nós usamos a nossa língua, os nossos lábios, a nossa boca, não para proceder maldição, mas proceder bênçãos, para que nós venhamos nós mesmos comer e tomar posse do fruto dela. Vamos falar com Deus. Pai Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos, eu entro em oração para milhões e milhões de pessoas que vão receber essa oração agora. Esse que talvez, meu Pai, foi amaldiçoado, essa que foi amaldiçoada, eu quero agora, com autoridade espiritual, em nome do Senhor Jesus Cristo, anular a palavra que talvez veio por intermédio de um pai, de uma mãe, de um avô, de um tio, de um parente, de um amigo. Não importa de onde veio, meu Pai, essa palavra negativa, mas agora nesta oração, em nome de Jesus, está sendo cancelada, está sendo anulada toda palavra profana, toda língua mentirosa, toda boca que foi maldizente contra esse homem, essa mulher. Põe tua mão na cabeça agora e receba essa oração. Ramanaga Karamanagai. Queima agora, meu Pai. Anula agora toda palavra negativa. Eu chego a arrepiar agora. Eu sinto Deus quebrando agora cadeias. Palavras que foram lançadas no passado, no presente. Palavras que estão talvez andando ainda no mundo espiritual para se materializar no mundo físico. Eu estou anulando agora. Palavra de maldição, que essa pessoa não vai tirar essa carteira. Essa pessoa não vai conseguir ser feliz na tua área sentimental. Esse jovem que foi talvez amaldiçoado, que a sua própria mãe falou, você vai ser um drogado, você vai ser um bêbado. Eu anulo agora. Lavasse de Bicalamangai. Eu queimo agora essa palavra de maldição hereditária, demônios que são demônios familiares, demônios que veio por intermédio dos antepassados que lançaram palavras. Essa pessoa ia morrer que nem o vô morreu, a mãe morreu, está agora nesse instante anulado, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. E agora, meu Pai, como Deus, boca profética, uma boca, Pai, que libera bênção, eu abençoo todos agora, com toda sorte de bênção. Eu abençoo esse homem, essa mulher, essa casa. Eu abençoo até mesmo, meu Pai, a minha vida, a minha esposa, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso ministério. Pai, eu profetizo agora vitória, milagre, bênção. Essas palavras que saem da minha boca profética, meu Pai, que elas venham se realizar agora. O sonho vai concretizar. Essa pessoa vai fazer a faculdade. Esse vai prosperar muito. Essa jovem vai ser feliz. Este rapaz vai ser feliz. Este homem, essa mulher, eles vão conquistar o melhor de Deus. Meu Pai, esse rapaz que quer ser um pregador, ele vai ser, meu Pai, usado pelo Senhor, usada pelo Senhor. Essa moça, Pai, essa criança, meu Deus, entra agora com as palavras positivas. Eu profetizo agora bênçãos, porque, meu Pai, nenhuma arma forjada, nenhuma língua mentirosa vai prosperar contra nós. Eu anulo
anula agora, meu Pai, toda palavra que essa pessoa que recebe essa oração agora, meu Pai, talvez na hora da chateação, do sofrimento, da tristeza, essa pessoa talvez lançou uma palavra sem perceber, sem ter nenhuma, Pai amado, Senhor, sabedoria. Eu anulo agora, e ó Pai, que o Senhor venha transformar agora a maldição em bênção, transforma as palavras negativas em palavras positivas, traga, meu Pai, resultados gloriosos, abençoa, manifesta o teu poder, meu Pai, traga o teu milagre, a tua bênção, os teus sinais e prodígio agora, meu Deus, quebra agora, meu Pai, todo o jugo de Satanás, todo fardo pesado, ou da palavra, Deus, profana, ou da palavra negativa, palavra, meu Pai, iníqua, palavra, meu Pai, que veio atrapalhar, ó Deus, amarrar a vida de milhões de pessoas, está sendo queimado, anulado no mundo espiritual, porque o Senhor falou, aleluia, abra a tua boca e eu te encherei, diz o Senhor. Ó Pai, nós abrimos agora, Pai, nossa boca para o teu Espírito Santo nos encher da tua palavra, da tua alegria, da tua vitória e da tua glória. Eu determino, eu profetizo que nós somos muito mais do que vencedores, e o milagre já está chegando, e eu anulo agora toda palavra negativa pelo poder que há no nome de Jesus Cristo, e abençoo a todos, e determino que, ó Pai, a sabedoria de Deus vem sobre nós, a sabedoria no falar, no agir e no pensar. Unja agora os nossos lábios, unja a língua agora desse homem e dessa mulher, desse meu irmão e dessa minha irmã, e dá sabedoria e vigilância, e abençoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam graças a Deus. Fala, eu estou liberto. Fala mais forte, eu estou liberto de toda palavra de maldição, e eu estou abençoado com as palavras de bênção e positivas na minha vida, para a glória de Deus. Amém, meus queridos. Receba poderosamente essa ministração sobre as suas vidas. Se você puder, abra o seu coração e compartilha com milhões de pessoas, porque pessoas precisam de ouvir essa mensagem e de receber essa oração para a glória do meu Deus, o Deus vivo de Israel. E que você venha ser abençoado a partir de hoje. Já foi quebrada essa palavra. Apóstolo, a minha mãe, ela veio comigo e falou comigo maldições, palavra, já foi anulado. Apóstolo, o meu pai me amaldiçoou, me apragueou, já foi anulado. Pronto, se você crer nos profetas de Deus, então receba essa oração em nome de Jesus. Que você venha escrever nesse canal, deixar o seu nome, os seus pedidos de oração. Todos os dias eu estou de joelho orando para milhões e milhões de pessoas, e Deus tem feito milagres, operado poderosamente, abençoado muitas pessoas, porque a Bíblia fala, aquele que crê, verás a glória de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família. Reflita nisso, que a boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios oculta uma grande violência. Então use a sua boca para proferir somente palavras que são de bênçãos e não de maldição, palavras que são positivas, e você vai ver Deus mudar a sua vida, a trajetória, o cenário e a geografia, e você vai colher do fruto das palavras que você lançou de bênção para a sua vida e para a sua família e em todas as suas áreas, em nome do Senhor Jesus. Deus vos abençoa e até a próxima oração forte para Deus mudar a história de milhões e milhões de ouvintes, em nome de Jesus. Deus abençoa, compartilha aí, se inscreve nesse canal, dá o seu like aí, o seu pedido de oração, que eu estarei orando todos os dias. E Deus responde, porque a Bíblia diz, pois a oração de um justo vale muito aos seus efeitos. Deus abençoe, meu amigo e minha amiga, em nome do Senhor Jesus.